Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese Passo a Passo. Eu sou o Jackson e hoje vamos mergulhar em mais 2 parágrafos do Catecismo, os números 66 e 67, que vão encerrar o artigo 1 do capítulo 2 da primeira parte sobre a profissão de fé. Então aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a revelação e o fato de que não haverá outra revelação. Então vocês já se perguntaram, será que Deus ainda fala com a gente hoje? Será que ainda existem novas revelações divinas? E o que a igreja pensa sobre visões, aparições e mensagens de algumas pessoas que dizem receber de Deus? Essas são perguntas muito relevantes atualmente. E o catecismo, ele nos dá respostas claras e seguras. Então hoje nós vamos entender como a revelação de Deus funciona e por que ela é completa em Jesus Cristo. E qual é o papel das chamadas revelações privadas em nossa fé. Então vamos dar mais um passo falando sobre as revelações. Então vamos começar aqui o parágrafo 66 do Catecismo, que diz o seguinte: a economia cristã, portanto, como a aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. Muito bem. Vou tentar explicar de uma forma bem simples. Imagine que você está construindo uma casa. Primeiro, você vai fazer a fundação da casa. Depois, as paredes. Depois, o teto. E, por fim, a casa está completa. A casa estando completa, você não precisa construir mais outra casa no mesmo terreno, porque já tem tudo o que precisa para morar ali. Com Deus, acontece algo muito parecido. Ao longo da história, Deus vai fazendo contratos, que nós chamamos de alianças com a humanidade. Primeiro foi Noé, depois foi Abraão, depois Moisés, como nós vimos no vídeo anterior. Mas essas alianças eram como pedaços da casa, preparando o terreno. Quando Jesus veio ao mundo, Deus fez a aliança definitiva, uma aliança completa. É como se ele estivesse terminando de construir a casa da revelação. Por isso o catecismo fala em nova e definitiva aliança. Nova porque supera todas as anteriores e definitiva porque não precisa de mais nada. Então o catecismo nos ensina algo muito bonito. Não devemos esperar nenhuma nova revelação pública antes da segunda vinda de Jesus. Isso significa que, quando Cristo voltar na sua glória, aí sim veremos a plenitude total da revelação. Mas aqui tem um ponto importante. Isso não quer dizer que a igreja parou de crescer no entendimento. É como um tesouro inesgotável que eu já comentei no vídeo anterior. Você tem esse baú de tesouro completo, mas cada dia você acaba descobrindo uma nova preciosidade ali dentro. É o que fala aqui no parágrafo 66. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. É isso, sempre tem algo de novo a ser descoberto ali. E aqui está uma das partes mais bonitas desse entendimento. A revelação está completa, mas a nossa compreensão dela continua crescendo. É como quando nós éramos crianças e ganhamos um livro lá de história. O livro é o mesmo, mas conforme a gente vai crescendo, nós vamos entendendo melhor as lições, descobrindo detalhes que não tínhamos percebido antes. Assim é com a revelação de Deus. A igreja, ao longo dos séculos, vai compreendendo cada vez mais profundamente o que Jesus nos ensinou. Por isso que temos o desenvolvimento da doutrina, os ensinamentos dos papas, as decisões dos concílios.
não são coisas novas sendo inventadas, mas é esse mesmo tesouro que vai sendo cada vez mais bem compreendido e explicado. Agora, o parágrafo 67 fala sobre as revelações privadas. Esse é um tema que desperta muita curiosidade e também muita confusão. Ele diz o seguinte, no parágrafo 67, no decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. Então, detalhe aqui, não pertencem ao depósito da fé, isso é importante. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então, primeiro, a gente precisa entender a diferença aqui. A revelação pública é aquela que Deus deu para toda a humanidade, para todos os tempos. É o que está na Bíblia e na tradição da Igreja. É como uma carta que o pai de família deixa para todos os filhos. Agora, as revelações privadas são como recados específicos que Deus às vezes dá a algumas pessoas e para determinadas situações. São como bilhetes que o pai deixa para um filho específico e em um momento muito particular. O catecismo, então, é muito claro. As revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. E o que significa isso? Significa que você não precisa acreditar nelas para ser um bom católico. Elas não são obrigatórias. Mas aí vem a questão. Ok, se ela não é obrigatória, para que ela serve? E elas servem para nos ajudar a viver melhor aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos pela revelação pública. É como se fosse um lembrete do céu para nos motivar a viver mais santamente. A gente pode pensar aqui nas aparições de Nossa Senhora em Fátima ou em Lourdes. Nossa Senhora não ensinou nada de novo sobre Deus nessas aparições. Ela nos lembrou da importância da oração, nos lembrou da importância da conversão, da penitência, coisas que já estavam no Evangelho. Mas esses lembretes vieram na hora certa, do jeito certo, para nos ajudar. E aqui entra algo muito importante. Nem toda revelação privada é verdadeira. Por isso que a igreja tem um processo muito cuidadoso de investigação. É como um pai de família que vai verificar se o recado que alguém trouxe realmente veio da mãe. Então a igreja analisa se a mensagem ela está de acordo com o Evangelho, se a pessoa que recebeu a revelação é uma pessoa equilibrada, se os frutos dessa revelação são bons. Só depois disso, de muito estudo, de muita oração, é que a igreja vai aprovar ou reprovar essa revelação privada. Então é um processo longo, extenso e muito cuidadoso da igreja. O catecismo também, no último pedaço, aqui, no último trecho, ele nos alerta sobre revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo. Existem religiões e seitas que dizem ter recebido revelações mais avançadas que o Evangelho. E a igreja é categórica. Isso é impossível. Jesus é a palavra definitiva de Deus. Ninguém pode trazer uma mensagem maior que a dele. É como se alguém dissesse que inventou uma luz mais forte que o sol. Isso não existe. Agora, depois da gente ler e estudar esses 2 parágrafos, você pode estar se perguntando, né? Beleza, eu entendi a teoria, mas como que isso
como que esse conhecimento afeta a minha vida prática, como isso muda a minha vida. Primeiro, isso nos dá uma segurança gigantesca. Sabemos que tudo o que precisamos para a nossa salvação já foi revelado por Jesus. Nós não precisamos ficar ansiosos procurando por novas revelações ou alguma verdade secreta. Segundo, isso nos ajuda a ter critério. Isso é muito importante. Quando alguém vier até nós dizendo que recebeu uma mensagem do céu, agora a gente tem uma indicação, uma direção para seguir. A gente pode chegar e perguntar, olha, maravilha, essa mensagem vai me ajudar a viver melhor o Evangelho? Ela está de acordo com o ensinamento da igreja? Produz algum fruto de santidade? Então a gente consegue discernir melhor várias dessas revelações. E por último, isso nos convida a mergulhar mais fundo na revelação que nós já temos. Em vez de correr atrás de novidades, vamos nos dedicar a conhecer melhor Jesus através da Bíblia, da oração, dos sacramentos. Então, se vocês ouvirem falar de alguma aparição ou revelação privada, lembra, mesmo que seja aprovada pela igreja, você não é obrigado a acreditar. Mas, se decidirem aceitar, que seja sempre para crescer na fé e no amor a Jesus. E muito cuidado com as revelações não aprovadas que contradigam a doutrina. É muito melhor o excesso na prudência do que a ingenuidade. Então, esse é um ponto muito importante, que hoje existem muitas revelações, muitas visões que aparecem rotineiramente. Então, a gente agora tem uma maneira de discernir melhor, e é melhor sempre a prudência do que a ingenuidade em relação a essas visões e aparições. Então, vamos fazer um breve resumo aqui sobre o que nós vimos nesse vídeo e no outro, no anterior também, que falava sobre o mesmo tema. A revelação de Deus, então, ela está completa em Jesus Cristo. Ele é a palavra definitiva do Pai para nós. Nós não precisamos esperar por novas revelações públicas até a segunda vinda de Jesus. Agora, isso não significa que a igreja parou de crescer no entendimento, muito pelo contrário. A cada dia a gente compreende melhor as riquezas do Evangelho. As revelações privadas podem existir e podem ter muito valor, mas sempre como auxiliares, nunca como essenciais. Elas nos ajudam a viver melhor aquilo que nós já sabemos pela fé. A igreja tem a missão de discernir essas revelações, aprovando as verdadeiras, obviamente, e rejeitando as falsas. E nós, como católicos, temos a alegria de saber que nós possuímos esse tesouro completo, infinito, de revelação divina em Jesus Cristo. E aí, o que acharam desse vídeo de hoje? Esses 2 parágrafos aqui do Catecismo, eles são realmente ricos e muito importantes para a nossa vida de fé, e principalmente nos dias atuais, com esses grande número de revelações que aparecem rotineiramente. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Nos comentários, eu quero saber, vocês já tinham pensado sobre essa diferença entre revelação pública e privada? Tem alguma dúvida ainda sobre esse tema? Podem deixar aí nos comentários, que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês. Se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição ali embaixo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da nossa série Catequese Passo a Passo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender melhor sobre a revelação, principalmente as revelações privadas. Na próxima semana a gente continua nessa jornada pelo Catecismo, e agora no artigo 2, a transmissão da revelação divina. Fiquem com Deus e até a próxima.